Boa tarde, nós estamos hoje aqui com o Dr. Everson Salem Custódio, presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário do Regime Geral do INSS, para nós falarmos e fazermos uma retrospectiva do que a comissão vem fazendo, dos planejamentos da OAB para o ano que vem, quais são os projetos. Eu até vou deixar de apresentar o Dr. Everson, porque ele tem tantas qualificações, ele é professor, coordenador, presidente da comissão, advogado, né, sócio de escritório e mais uma série de outras coisas. Então, mas aí ele pode dar um relato do histórico dele melhor do que eu. Boa tarde, doutor Everson. Maravilha, doutor André, nossos amigos, advogados e advogadas de Santa Catarina e de todo o Brasil também. Porque a gente, hoje na internet, tudo reverbera, né? E bons podcasts, boas conversas como essa, André, a qual agradeço pelo convite e pela deferência da minha apresentação. Esperamos que reverbere aí não só para Santa Catarina, mas também para todo o país. E para quem não me conhece, eu atuo com direito previdenciário há 19 anos. Estaremos completando o aniversário de 20 anos aí em 2026. Desde quando eu entrei na faculdade, até eu estava comentando esses tempos, nessa semana com o pessoal do escritório, que quando eu comecei no direito previdenciário, nem se cogitava aula na faculdade sobre direito previdenciário. E hoje já está no próprio exame da Ordem dos Advogados do Brasil, exame da OAB, o direito previdenciário. Então, e nós estávamos comentando antes também ali, né, da barriga do balcão, que tinha que pegar senha. Imagina, tinha que pegar a senha de madrugada, não é, André? Sim. Então, assim, essa experiência que a gente tem do direito previdenciário desde o início, lá em São Paulo, na cidade de Itapetininga. Então, sou natural de Itapetininga, São Paulo. E vim para cá, em Florianópolis, em 2009. Terminei o último ano da faculdade aqui em São José, no Instituto de Ensino Superior. Hoje é o Unip, né? Antes era o IES, aqui da Grande Florianópolis. E essa trajetória, vindo de São Paulo, desbravar novos horizontes aqui na ilha de Florianópolis, trouxe uma bagagem muito interessante. E hoje, assumindo a presidência da Comissão de Direito Previdenciário, é uma grande satisfação e um grande orgulho de trabalhar hoje em prol dos nossos profissionais, em prol das prerrogativas e em prol da valorização dos nossos advogados e advogadas aqui de Santa Catarina. Então, isso é um pouco um resumo da nossa história vindo, né, de como surgiu o direito previdenciário na minha vida, que foi desde o início ali da faculdade mesmo, com meu primo, que é o meu sócio hoje, e infernizei a vida dele para entrar, porque ele falou: Everson, quando você entrar na faculdade, eu vou te dar uma oportunidade aqui. Aí eu nem tinha feito a matrícula ainda, já estava batendo na porta dele para entrar no escritório. Não, mas não é bem assim, você não sabe nada ainda. Lá no 3º ano, você volta aqui. Eu falei: 3º ano? Não, você falou que ia me dar uma oportunidade. Agora eu quero essa oportunidade. Ele: vai lá tirar xerox, então. Depois de uns 2 meses ali, infernizando a vida dele, ele me autorizou a ir lá tirar xerox, ir pro INSS, fazer esse trabalho de estagiário mesmo, de office boy, um pouco de tudo. Isso acaba forjando o nosso caráter e a nossa formação como profissional hoje, né? É muito importante, né, a gente relembrar dessa história, né, de como a gente começou, qual foi a evolução e onde a gente consegue chegar. Mas eu sempre lembro, né, e falo para os meus alunos de pós, os outros colegas, que hoje atuar no direito previdenciário é um privilégio. Só que é um privilégio, às vezes, que a pessoa tem que estar preparada, né, doutor Everson? Porque as coisas mudam constantemente, o direito previdenciário ele é muito dinâmico, né? Tem coisas que hoje são interpretadas de uma forma, daqui a pouco são interpretadas através do judiciário por outra forma, né? E a gente tem que adequar e sempre buscar melhorar e melhorar muito, né? Então o meu convite se estendeu
ao meu presidente, né, no caso, por conta justamente do perfil que ele vem adotando perante a OAB, da defesa das prerrogativas dos advogados, a defesa dos honorários, a valorização dos honorários, a divulgação de uma série de eventos, né, a nível de Santa Catarina toda, em todas as seccionais, todas as subseções, com a participação da seccional, para que a gente possa transmitir essa experiência, trocar experiência com os nossos colegas através de Santa Catarina, através de outros estados, né? Porque eu acredito que com essa modificação que houve da inteligência artificial, dessa tramitação hoje ágil, da tramitação eletrônica dos processos, é preciso essa troca de experiência até mesmo para a gente obter um sucesso, para a gente até ter como estar atualizado, porque as modificações são muito rápidas e constantes, né, doutor Everson? Com certeza, André. Então, o que acontece, doutor? Hoje, nós temos a gestão da advocacia pelo doutor Juliano Mandelli, com a sua vice-presidente Gisele Kravichich, e eu estou à frente da Comissão de Direito Previdenciário. E por que eu estou contextualizando? Porque o lema dessa gestão é advocacia presente, inovadora e combativa. O que significa que nenhuma prerrogativa, nenhum advogado ou advogada de Santa Catarina terá sua prerrogativa deixada de lado. Então a gente está de portas abertas e o doutor que faz parte da nossa comissão tem observado isso, e essa interlocução com o Poder Judiciário e com o INSS, a superintendência do INSS, são fundamentais para que nós consigamos manter o respeito às nossas prerrogativas. E ser combativo nem sempre é meter o pé na porta, como diz no termo popular, mas estar presente e levando as demandas, as dificuldades da nossa profissão, para que o Poder Judiciário e o INSS, com esse avanço da tecnologia e da inteligência artificial, não acabem sobrepondo as nossas prerrogativas. Porque é importante para você que é jovem advogado e jovem advogada, ter consciência que a sua prerrogativa não são privilégios, são direitos e garantias básicas e fundamentais para defender o direito do seu cliente. Muito importante isso aí. Para defender o direito do seu cliente. Sim, a gente até havia comentado, a gente estava conversando agora há pouco, né? Que hoje o que a gente sente é que a advocacia ela tem se unido mais em prol de um fortalecimento perante essas instituições, perante o Poder Judiciário, perante o próprio INSS, né, com troca de experiência. Às vezes não adianta a gente só criticar, né, doutor Everson, vamos dizer, o INSS. A gente sabe das deficiências do INSS, a falta de matéria-prima humana, a falta de profissionais para a demanda que tem hoje, as dificuldades que eles enfrentam por conta dessas mudanças, porque isso tudo tem que ter uma adaptação, né? Tudo tem que ser modificado, essa parte eletrônica, esse dinamismo, ele tem acelerado cada vez mais. Então, por conta disso que eu vejo que essa gestão agora, essa comissão, não criticando as comissões passadas, mas a gente está se adaptando à situação real, né, da advocacia previdenciária e da advocacia como um todo, porque a tendência hoje com a informação, ela é muito rápida, né? A inteligência artificial, como trabalhar com isso, como tirar proveito disso para que o cliente possa ser favorecido, para que o escritório tenha um andamento de uma forma com que ele possa ser mais eficiente, né? Buscar um resultado melhor para o cliente. Então, se o senhor pudesse comentar alguma coisa, como vem sendo essas adaptações, como vem sendo essas mudanças, como é que a gente vem vencendo isso, né? Claro. E até um ponto que você tocou, doutor André, em relação à tramitação ágil, que é uma forma que você tem o seu processo mais organizado e julgado de forma mais rápida, o que o advogado, a advogada tem que saber? Ele tem que saber que
não é obrigatório você estar nessa tramitação ágil. E isso é um acompanhamento que nós temos feito entre a OAB e o Poder Judiciário através do Fórum Interinstitucional Previdenciário, que muitos advogados ainda não conhecem. Essa interlocução que a gente faz com o Poder Judiciário através do fórum são para monitorar os procedimentos que vêm sendo alterados. Então, esses procedimentos que vêm sendo alterados, os processos são julgados às vezes em 1 mês, em 2 meses. Porém, quando existe alguma situação onde o advogado precisa produção de provas, precisa produzir a sua prova, ele pode fazer uma petição para que o processo dele seja retirado. E muitas vezes esse direito acaba não sendo respeitado por alguns magistrados. Então, nesse sentido, a gente tem feito uma interlocução com o Poder Judiciário através do Fórum Interinstitucional Previdenciário, que aí abrange Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e as demandas são enviadas para lá. Nesse fórum é envolvido a OAB, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, o INSS, os peritos. E ali nós temos um debate sobre os procedimentos que são adotados. Então, esse trabalho de interlocução, ele tem trazido uma proteção maior para o profissional. E essa valorização da nossa categoria, ela está envolvida também nessa interlocução. O que a gente tem feito, e a informação ela tem que ser transmitida de uma forma muito clara. Nós temos um Instagram da nossa comissão, que ele é um Instagram que a gente traz a informação correta. E aí, nesse emaranhado de decisões que tem acontecido, que acabam trazendo uma insegurança jurídica muito grande, tanto para nós profissionais, quanto muito mais, com mais efeito deletério para o segurado. Eu vou dar um exemplo. É o tema 1300 que está no STF. O tema 1300, nós começamos perdendo de 4-1. São 11 ministros. Estávamos perdendo de 4-1. Conseguimos reverter, ou teve um voto, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que era contrário. Ele reverteu a favor dos aposentados, dos segurados da Previdência Social. E estamos ganhando de 5-4 agora. Só que tem alguns profissionais que estão dizendo que a gente já ganhou. Então pensa, com tanta informação que nós temos hoje, porque antes não tinha, a informação não vinha tão rápido. Você tinha que assistir o jornal na TV para saber a notícia de ontem, da semana passada, de 2-3 dias anteriores. Hoje em dia é tudo muito instantâneo. Então a advocacia previdenciária tem que tomar cuidado com as desinformações. Então ali nós temos trabalhado com isso. Na nossa rede social, com a informação correta. Inclusive, nessa informação, por exemplo, estão dizendo que os segurados já ganharam, porém tem 2 ministros ainda para votar. E 2 ministros que já têm histórico de votação contrária aos segurados. Então, não está nada definido ainda. Se tiver mais um voto a nosso favor, a gente já vai ter maioria. Porém, nós não temos nenhum voto ainda. O jogo está aberto. Então, o trabalho da comissão, ele está envolvido também em relação àquilo que é informação correta, informação de valor. E aí nós temos feito neste ano, como o ano foi um ano de mudança de gestão, ele acabou começando um pouco mais tarde os trabalhos. E aí nós temos feito eventos, congressos, que esse congresso, o primeiro foi feito aqui em Florianópolis, na sede da OAB. Foi um evento que reuniu quase 400 pessoas, onde nós demos oportunidades para os advogados e advogadas de todo o estado ou palestrar ou contribuir com algum tipo de atuação protagonizada dentro desse evento. E grandes nomes também já consagrados no direito previdenciário, trazendo uma simbiose entre a experiência e novos talentos que precisam ser desabrochados. Então a nossa comissão, ela tem esse trabalho de informação, de eventos e educação continuada.
Esse é o meu legado que eu quero deixar nessa gestão, porque depois vou deixar para novos presidentes, ou será um outro presidente na próxima gestão, provavelmente. Não sei se eu serei reconduzido, porque também vai ter eleição. E aí, mesmo que o nosso grupo ganhe, outros colegas terão oportunidade de presidir. E aí vai ao encontro do que você mencionou. Não que nas outras gestões não tenham sido bom, mas é uma evolução. Então, se nós chegamos até aqui, foi porque outros colegas também já tiveram um trabalho feito. E aí, o que nós temos de informação para os colegas? Temos esses eventos que são feitos pela comissão. E nós já fizemos um no interior, que foi em Lages. Em novembro, nós tivemos o evento de Lages. Setembro foi o evento de Florianópolis e em novembro, o evento de Lages. Porque a ideia é o quê? Levar conhecimento de qualidade também por interior. A OAB, ela deve chegar ao advogado que muitas vezes não consegue estar na capital. Esse é um dos projetos que nós temos e esse projeto, ele é fundamental para que o advogado seja valorizado na sua região e trazer os colegas das cidades vizinhas ali para fortalecer. E quando um juiz quiser violar uma prerrogativa, ele vai ter que pensar 2 vezes, porque ele vai ver que a advocacia está unida. Sim. A seccional está no interior. Essa é a ideia. Sim. Essa é a ideia dessa educação continuada. E o ano que vem, André, o ano de 2026 será um ano de muito desafio, porque ele é um ano de transformação da inteligência artificial. O advogado que não estiver conectado com a inteligência artificial, ele vai estar morto e alijado desse mercado. Ele vai estar morto e alijado do mercado. É uma revolução semelhante ao computador e à máquina de escrever, só que é mais exponencial ainda. Porque os advogados que estavam na máquina de escrever e não deram bola para a vinda do computador, que foi nos idos dos anos 90, eles ficaram fora do mercado de trabalho. Logo, os processos passaram a ser digitais. E agora, com a inteligência artificial, você nem precisa mais fazer a petição praticamente. Você determina, passa o prompt, o comando para a inteligência artificial, dentre várias ferramentas. Não vou citar nenhum nome aqui, porque não é esse o intuito, mas existem muitas ferramentas que fazem petição hoje. Só que você tem que saber o direito. Você tem que saber analisar o direito. Você tem que saber fiscalizar se a inteligência artificial fez o correto. Então, a inteligência artificial ela vai servir para dar maior produtividade para a advocacia, mas ela não vai substituir o profissional. Ela vai servir de ferramenta para otimizar o serviço e diminuir o estresse. Porque agora nós temos também a NR1, que vai passar a viger em 2026, que é os cuidados da saúde mental dos profissionais. Então nós temos que usar a inteligência artificial para nos ajudar a produzir mais com menos desgaste mental. E esse é um dos pilares que vai ser para 2026. E o outro é o quê? Constante estudo. Nós temos que estar em constante estudo. Não interessa se você é especialista, não interessa se você está 10, 15, 20 anos na área. Se você não estudar e se conectar com as novas tecnologias da inteligência artificial e de liderança de equipe, você também vai ficar de fora das grandes oportunidades que virão em 2026. Como nós estávamos falando, hoje eu já tenho a experiência de mais de 20 anos, o doutor vai completar os 20 anos agora ano que vem. Todas essas mudanças, né, que têm ocorrido na parte do judiciário, do andamento dos processos, citado o processo ágil, né, de forma ágil, né, muitas vezes eu vejo que o profissional ele teria que estar preparado para
conseguir fazer a avaliação de qual é o melhor caminho para o segurado que ele está defendendo. Por quê? Eu sempre falo que é uma história de uma vida toda, né, doutor Everson? Então não é uma coisa simples, não é um simples processo. Né? A pessoa vai, às vezes, ficar recebendo ali 10, 15, 20 anos por um trabalho de 20, 30, 40 anos, às vezes, que ele exerceu. E geralmente o que eu falo para o cliente às vezes ele tem muito imediatismo. Ah, não, eu preciso me aposentar agora, mas a gente tem que ser claro com o cliente, fazer o estudo e dizer para ele, não, mas se o senhor esperar mais 6 meses, mais um ano, vai dar um significado 10, 15% a mais para o seu benefício, talvez até 2 anos, mas isso somado ao longo de 10, 15, 20 anos pela expectativa de vida, isso vai lhe trazer um benefício a longo tempo, né? Porque no entardecer da vida a pessoa vai precisar de mais recursos, né? E aí é onde a gente falou, eu estou reestruturando o meu escritório, assim como o doutor falou que também está reestruturando, preparando a equipe, porque a equipe, às vezes, relembrar essa história, essas modificações todas, da máquina de escrever, da época do balcão do INSS, de como era feito os encaminhamentos administrativos, os documentos originais ficavam todos lá, depois tinha que pedir cópia, ir não sei onde para pegar a cópia, e às vezes a cópia não vinha, perdia-se o processo, né, físico, né? E aí essa situação toda, hoje ela facilitou, mas ao mesmo tempo ela nos cobra muito mais, né? Por isso que às vezes eu brinco e falo com os meus alunos que eu tive, eu digo assim que a advocacia, se não fosse uma profissão que pudesse levar à loucura, ela não estaria estabelecida como um dos requisitos, né? Ter a sanidade mental. Sanidade mental, exatamente. Porque às vezes, né, são muitos fatores que a gente tem que saber. E o estudo, ele é essencial, né? Não só para a nossa profissão, mas para os outros, mas a nossa é muito mais exigida. Vamos dizer, existem as modificações, vamos dizer, do código CPC, elas acontecem para todo mundo, mas a gente vem de constantes modificações. Já se fala, de repente, em algumas outras modificações para os próximos anos do direito previdenciário. E a gente já está tentando se preparar. Então, fazer essa avaliação, ter esse feeling, né, de saber como conduzir, aí é que está o segredo para todos os colegas, principalmente para os que têm menos experiência. A gente não sai desse mesmo foco como um advogado experiente, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente é até muito mais cobrado. Nossa cabeça ela gira muito diferente dos que estão iniciando, né? Mas é importantíssimo participar de um evento que nem o Rev Summit, Prev Summit, né? Participar dos congressos, ter esse contato, né? Isso me atraiu por essa nova gestão. Quando eu fui convidado pela doutora Gisele, a quem eu faço meus elogios, né? Porque é uma referência no direito previdenciário que eu já conheço há muitos anos e venho acompanhando a evolução e como ela é combativa no direito previdenciário, mas esses estudos, essa miscigenação de profissionais do estado todo, como vocês abriram, nós temos profissionais lá do oeste, nós temos profissionais do sul, aqui do Vale do Itajaí, do Itajaí-Mirim, né, da região norte, aqui da capital, da Serra. Então, essa troca de experiência que eu acho que enriqueceu muito a nossa comissão, né, e fez com que a gente se unisse bastante. E um tenta ajudar o outro, porque hoje nós temos grupos ali que as pessoas se ajudam, trocam experiências, né? Tem o grupo da comissão, tem o outro grupo do INSS. Então eu vejo assim que isso é muito importante. E mais importante que isso, com o apoio da nossa seccional. É uma coisa que nos fortalece, nos une, nos traz orgulho de ser advogado, né? De brigar por uma causa, de chegar lá no judiciário e requerer alguma coisa, né? Porque mais... De cabeça erguida, né? Chegar de cabeça erguida. Né? De igual para igual, como diz a Constituição, né? Chegar e se valorizar, né? Para não ter medo, né? A gente não pode ter medo, porque a gente está representando um segurado, né? Não pode levar para o lado pessoal. Exatamente. Então, muitas coisas hoje, essa administração que é feita no escritório, ela vem com a experiência, né? Mas
hoje a gente tem que ter mais equipamento, tem que ter mais uma internet melhor, uma série de coisas. Então, às vezes, as pessoas não sabem como funciona o escritório, mas o escritório, às vezes, não é fácil de tocar. Tem que ter bastante gente, porque demanda muito serviço na área do direito previdenciário, né? E falando nisso, o que de repente hoje nós poderíamos falar em relação à segurança dos nossos clientes, doutor? Porque eu vejo que esse ano nós tivemos, além de todas as dificuldades, muitas dificuldades em relação aos golpes, né? Do falso advogado, a LGPD até que exige bastante sigilo em relação a alguns fatores relacionados a informações do cliente. O que o doutor poderia nos dizer hoje em relação a isso? Estamos dizendo que nós somos vítimas, assim como os nossos clientes. É importante que nós tenhamos isso em mente. Porém, a advocacia não está parada. Porque eles estão usando a minha foto, a sua foto, a foto dos colegas, a foto do escritório para cometimento de golpes. E a OAB, ela tem feito dossiês e tem ingressado com ações, trabalhado junto com a polícia, com o Ministério Público, para combater esses crimes do falso advogado. E, inclusive, a responsabilização das Big Techs, porque elas estão por trás. Como que elas abrem facilmente contas para estelionatários, para criminosos? Eles fiscalizam a nossa conta, mas e o criminoso que está cometendo crime pela plataforma deles, que eles têm acesso, têm condição de saber. Então, a OAB está se articulando para responsabilizar, primeiro, o criminoso, que o criminoso, para prender, tem muita gente já sendo presa. Voltou a temporada, todo fim de ano e época de precatórios e RPVs, eles entram em contato. Lá no nosso escritório já temos combatido. E toda essa movimentação, a OAB está reunindo documentação e alimentando a polícia para a Polícia Civil. É um combo aqui, na verdade. É Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público. Tem uma série de autoridades trabalhando. Só que a responsabilidade é de fiscalizar eles. E a OAB, mesmo não sendo ofício da OAB, a OAB está contribuindo, não está se furtando de atuar em prol da advocacia, em defesa da nossa realização do nosso trabalho, que não está sendo, muitas vezes, chega um absurdo, André, de você, às vezes, cobrar o cliente de um honorário que você tem direito, o cliente não paga. Aí quando o estelionatário pede, ele vai lá na hora, faz o Pix. É uma coisa assim que chega... Eles são tão habilidosos. Que eles conseguem cobrar o cliente. Então, assim, a OAB não está se furtando. A OAB está agindo. E aí, sobre a liderança aí do Juliano, doutor Juliano Mandelli, doutora Gisele Kravchich, estamos atuantes. Vai ser fácil resolver? Não vai ser fácil. Vai resolver do dia para a noite? Não vai resolver. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando em prol da advocacia. Mas uma coisa que eu queria puxar, que eu queria dar um presente para os nossos colegas, que é um exercício aqui de conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Na advocacia previdenciária, como que se ganhava dinheiro na advocacia previdenciária? Vamos falar de ganhar dinheiro. E eu vou fazer uma previsão aqui. Nos idos dos anos 2000, foi criada a Lei 10.251, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais. Não tinha Juizado Especial Federal, era só Justiça Federal. Então, o juizado ele veio para garantir um processo mais célere e para criar viabilidade de você conseguir ingressar com as ações. Naquela época, tinha muita revisão de benefício. Você presenciou muita revisão de benefício. Então, nós tínhamos a revisão do IRSM, do ORTN, que são revisões que abrangiam toda a classe previdenciária, todos os segurados, aposentados, porque eram índices de correção monetária que foram aplicados de maneira indevida.
E quando aplicava o índice correto, melhorava o benefício de todos os segurados, daqueles que recebiam mais do que um salário mínimo. Muitos advogados ficaram milionários nessa época ali, 2000 até 2003, 2005. E aí o governo federal, na época, existia a decadência. E a decadência era de 5 anos. E aí em 2003, no final de 2003, foi feita uma medida provisória pelo governo, pelo presidente Lula, independente se ele está certo ou errado, eu não estou fazendo política para ninguém aqui, mas ele era o presidente da época, e ele aumentou o prazo decadencial para 10 anos. Então, na época, André, nós fomos para a Avenida Paulista, que era lá, tinha que protocolar tudo na Avenida Paulista, em São Paulo, nosso processo de lá. Aqui seria em Florianópolis. E dobrava a esquina de advogado cheio de pasta, porque era o processo físico para protocolar. No último dia de prazo, porque ia fazer a decadência dos 5 anos. E aí saiu a medida provisória, dizendo que era 10 anos. E aí ela passou a ter eficácia imediata. O que aconteceu? Os segurados conseguiram ingressar com suas ações e ter o seu direito garantido. Muito bem. Após isso, lá no escritório, o doutor Henrique, que é o meu sócio, que eu era estagiário dele na época, ele falou assim: temos revisões, mas o direito agora ele vai para as concessões. O direito previdenciário é para a concessão do benefício. Então, as revisões vamos continuar fazendo. Aí teve a da pensionistas, que era a majoração das pensões, que não vingou. Tiveram várias outras, revisão do 29.2, revisão do 29, parágrafo 5º, a do teto, a do parágrafo 5º não vingou, a do inciso 2 vingou, a do teto vingou. Então, tivemos muitas revisões que algumas foram vingando e outras não. Quem vivia apenas de revisão acabou tendo prejuízo, porque não migrou a sua advocacia para as concessões. E muitos saíram do mercado, porque a revisão era a bola da vez, só que ela passou a não ser mais. Então muitos advogados passaram a advogar apenas com concessão, aliás, apenas com revisão, e perderam o mercado. Quem migrou para a concessão ganhou uma ou outra revisão, mas só a revisão não sustentava. Então as concessões passaram a ser algo fundamental para o escritório de advocacia. Hoje em dia, as concessões são importantes, só que mudou um pouco o perfil, porque antes o que vingava muito? Rural e especial. Porque com atividades rurais e atividades especiais, você conseguiria aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, sem ter idade mínima, ou agregava para conseguir um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O que aconteceu agora com a reforma? A aposentadoria especial praticamente foi extinta. Ao longo dos anos, ela vai perder força. Hoje ela serve para quê? Para melhorar um benefício ou para conseguir a aquisição de algum benefício. Muito bem. Hoje o advogado ele é muito mais estrategista. Então qual que é a dica? Estratégia. Tem que ter estratégia o advogado hoje. A aposentadoria especial não é o foco, mas a atividade especial vai servir para levar a um benefício de aposentadoria programada futuro. Preencher os requisitos, vamos dizer. E a grande bola da vez, que é o presente e futuro. Então, a aposentadoria especial é passado, presente. O PCD é presente e futuro. A grande bola da vez, que são os melhores benefícios, é o PCD. Essa é uma visão. E não só o PCD, mas a avaliação estratégica de quem era servidor público e veio pro INSS e vice-versa, fazer a certidão de tempo de contribuição, fazer todas essas análises complexas. Por isso que vem ao encontro do que eu falei anteriormente, dos cursos. Dos cursos que serão e atualizações no ano que vem. Nós temos um projeto pelo Instituto ESC, que o Instituto ESC é a nossa escola, que organiza o Prev Summit. Então, o Prev Summit é um evento que vai ser feito vai ser realizado dos dias 22 a 24 de abril.
de 2026, e dali terá startado vários cursos. Todos os meses nós teremos cursos de gestão do escritório de advocacia, teremos cursos de recursos dos tribunais superiores, do direito material, de iniciação à advocacia previdenciária. Então nós vamos ter na nossa escola uma abrangência de qualificação profissional desde aquele que está saindo da faculdade, que está precisando dos primeiros passos na advocacia previdenciária, até aquele escritório que está buscando uma transformação digital, que está buscando uma melhoria de gestão no seu escritório de advocacia, cursos de liderança também. Então, toda essa gama de cursos e de qualificação é o que a gente vai trazer no Instituto ESC com cursos presenciais. E aí eu queria saber um pouco, André, de ti, porque você também tem um projeto interessante aí sobre cursos online também, que é uma opção para o colega que não consegue vir aqui na capital, Florianópolis. Quais são os seus projetos aí? Olha, doutor Everson, para o ano que vem eu estou estruturando, como eu falei, meu escritório. A gente comprou uma sede própria, né? Está fazendo uma reforma, fazendo toda a parte estrutural, parte de estúdio, essas coisas todas para preparar o curso. Pela experiência que eu tenho, eu senti, depois de 20 anos, a necessidade de expandir o conhecimento e passar esse conhecimento para muitos colegas que necessitam, porque hoje o direito previdenciário existem poucos lugares onde a pessoa pode confiar. Como o Dr. Everson mesmo comentou, eu digo, tem muitos colegas, tem até... Hoje todo mundo acha que entende de direito previdenciário, é contador que entende, é o vizinho que entende, todo mundo sabe o direito previdenciário, né? Às vezes o próprio cliente, o que ele menos confia é no advogado, mas o vizinho dele sabe mais do que a gente e tal. Então, para preparar esses jovens advogados, esses que estão querendo entrar no mercado de trabalho, até para dar um norte para eles de como se organiza, porque hoje não basta ter o conhecimento, tem que saber gerir o escritório, como o doutor falou, né? Tem que ter uma pessoa de confiança lá no dia a dia, tem que ter uma pessoa, um mentor, né? É uma pessoa que vai preparar aquela pessoa para enfrentar as dificuldades. Então, eu estou com um projeto ano que vem, né, para fazer cursos online por meio de módulos, né, onde eu quero começar desde a parte inicial, o que, aliás, o doutor, como ele mesmo comentou, nós não tivemos uma preparação nas cadeiras da faculdade, né? Se eu hoje fosse depender do que eu aprendi na faculdade sobre direito previdenciário, eu estaria morto da fome, né? Eu não saberia nem por onde começar, né? E muito menos agora que teve essa reforma da Previdência. Então, para a gente que está no ramo há muito tempo, entender, interpretar essas mudanças, aliado à lei da Previdência Social, é difícil. Imagina para um aluno que está saindo agora, um acadêmico que está saindo, passou na OAB agora, pegou a carteirinha na mão, e como é que ele vai começar? Como é que ele vai fazer? Então, eu vou começar desde a parte legislativa, da parte administrativa, o recurso administrativo, os prós e os contras, quais são as matérias que é melhor seguir, porque, como a gente havia comentado, hoje a IN, ela em muitos casos, ela é mais benéfica fazer administrativamente a prova do que judicialmente. Né? Porque a celeridade do judiciário, que está tupetado de ações, é tão grande que por vezes pode haver um cerceamento de defesa. E na parte administrativa a gente consegue. Um exemplo disso, vamos dizer que hoje já a IN, que está em vigor agora, ela previu que é possível o reconhecimento da atividade rural abaixo dos 12 anos, né, doutor Everson? Exatamente. E o judiciário ele tem relutado bastante para reconhecer. Então, essa parte é que eu vejo assim como uma importância, saber onde entrar, saber o que fazer, o que apresentar, de que forma tocar o processo. Depois, partindo daí, saindo do administrativo, uma parte inicial do judicial, uma parte de recurso do judicial, e daí futuramente, mas isso mais futuramente, formar uma equipe,
né? Ou fazer uma parceria, talvez até com o Instituto, né, de Estudo. Já tá, um convite já está feito aqui ao vivo para vocês, aqui na nossa gravação, que o Dr. André será um dos nossos professores lá do Instituto ESC, porque a sua ideia, André, ela é perfeita. Porque a pessoa que saiu da faculdade, ainda mais agora no pós-pandemia, saiu crua, sem a experiência. E você, com uma experiência de 20 anos, que sabe dos meandros e das alterações que tiveram tanto na legislação como na forma de atuação, é fundamental para trilhar o caminho aí dos nossos colegas. Então, eu desde já eu agradeço, né, o convite, e eu me sinto honrado de poder participar de uma equipe tão valorosa, que eu sei que vão ser profissionais escolhidos a dedo, e aí num futuro que a gente havia trocado uma ideia, aí nós vamos fazer um módulo ou um curso, vamos ver qual é a melhor forma, à distância, presencial, através de congresso, mas isso tudo a gente tem que avaliar. Aí, com um aprofundamento, né, de conhecimento, vamos dizer, os alunos que já passaram por essa fase, que já são especialistas, ou têm mestrado, alguma coisa assim, que queiram aliar o conhecimento com a prática. Claro. Não existe também só o conhecimento, né? E precisa ter a prática, precisa dar a cara para bater, precisa saber como funciona. Hoje eu falo para os meus funcionários, todos têm que saber o que acontece no escritório. O doutor começa, vamos dizer, o início, começa atendendo um telefone, começa tirando uma cópia, daí depois vai para resposta no WhatsApp, ali ele vai sentir a pressão, a responsabilidade de dar uma resposta. Exatamente. Né? Ou os meios sociais, ver o que está acontecendo. Então essas questões todas é que tem que saber como gerir, o que fazer. Não basta saber a lei. E até como a gente brinca, né? Estava falando hoje no almoço, que não basta... O bom advogado, ele conhece as leis. O ótimo conhece o juiz. Isso. E hoje em dia não é nem só o juiz, é o INSS também, porque o INSS tem julgado melhor do que o próprio Poder Judiciário. É o que eu falo. Que você falou na IN, por exemplo, que tem trazido decisões mais vantajosas que o Juizado Especial Federal. Então, nessas situações é que nós temos que se encaixar. Claro. Nessas mudanças que a gente tem. É nesse caminho que eu acho que é o que me atrai nessa comissão, né? Que a gente busca a solução. Não é em prol do Dr. André, não é em prol do Dr. Everson, é em prol de toda a categoria, seja aqui de Santa Catarina, seja do Rio Grande do Sul, seja do Paraná, em qualquer lugar, né? Essas mudanças que a gente consegue, esse acesso que a gente tem e até um respeito que a gente adquire com esses órgãos, né, doutor? Como esse caso que teve aqui em Florianópolis recentemente, do atendimento, né? Que houve um problema aqui, estava represado o atendimento para o advogado. Se o senhor quiser conversar ou falar alguma coisa sobre esse assunto... Claro, né? Que foi uma solução que a gente encontrou e é um exemplo de interlocução importante com o INSS, que tinha uma servidora, estava doente, e a gente criou um atendimento no balcão online para suprir essa necessidade, onde foram distribuídos os atendimentos com servidores do INSS de várias partes do estado. Então, interinamente, a gente conseguiu resolver, só que agora temos a procuração digital, que já foi uma evolução onde, cumprindo com alguns requisitos, ainda tem uma certa complexidade da procuração embrião, mas já é um início, porque vai ser igual ao do ECAC, que o contador consegue acessar para fazer a nossa entrega do imposto de renda com a senha dele, através da procuração dele no sistema dele. Então você consegue fazer isso. Assim como nós vamos conseguir acessar a documentação do segurado através do nosso sistema. É feita a procuração pelo meu INSS do cliente, só que nós vamos poder acessar dentro do nosso sistema sem ter acesso a
toda a documentação do cliente. Porque hoje a senha do Gov, eu posso transferir bens com a senha do Gov, eu posso assinar procurações. Então, o cliente não vai passar a senha do Gov para o advogado, porque ela é muito mais poderosa do que simplesmente acessar os dados do INSS. Então, foi uma conquista também junto ao INSS, foi um pleito da advocacia ter essa procuração digital, que é um embrião, tem muito que ser melhorado ainda, porém a advocacia já consegue obter acesso a documentos do cliente e com essa senha não é necessário se dirigir ao INSS, nem ao INSS, nem a algum posto avançado da OAB. O advogado passou a ter mais autonomia e mais liberdade na defesa dos seus clientes. Então, por isso que eu digo. E para fazer tudo isso, o que precisa ter? Ter a prática. Tem que saber o que precisa providenciar, saber como fazer o cadastramento. Então, tudo isso eu também tenho visto que a própria OAB tem uma preocupação. Lá tem vários podcasts no próprio site lá, a comissão tem feito, outras comissões também. Eu queria aqui estender, né, essa admiração pelas outras. Hoje as comissões, eu vejo que elas vêm trabalhando em conjunto, né? Tem a comissão da informática que vem assessorando muito a nossa comissão, tem outras comissões também da prerrogativa que vem trabalhando junto, combatendo efetivamente esse problema do falso advogado, né? Protegendo o advogado, coisa que é importante, faz com que a gente seja valorizado. Se o doutor quiser falar até mesmo das nossas redes sociais, onde a gente divulga, desses podcasts, existe até a possibilidade, né, doutor, de se marcar um podcast lá para o próprio advogado fazer lá. Como a gente tem feito, os podcasts, a gente tem feito em toda reunião, a gente tem a sala de podcast da OAB focado e preparado para a OAB. E a gente grava podcast de 10 a 15 minutos com os profissionais. E dando sempre preferência para os profissionais que não gravaram ainda. Para que tenha uma oxigenação e para que você também se desenvolva. É muito legal. E que apareça, porque é muito limitada a divulgação do nosso trabalho por conta da ética profissional. E esses momentos de podcast, de gravação que a OAB tem proporcionado para a advocacia catarinense, tem contribuído para valorizar aquele advogado que é empenhado, que estuda e que corre atrás, que tem conhecimento. Né? E, muito bem, nas nossas redes sociais nós temos Prev OABSC, que é oficial, o Instagram oficial, e o ADVcast, que é do nosso YouTube. E não tem apenas os podcasts da nossa comissão, e sim de todas as comissões. Ou seja, a informação e o conhecimento de qualidade estão gratuitamente entregues ao profissional. Muita coisa está entregue gratuitamente. E claro, quando você quiser algo de maior profundidade, que você vai ter que se desenvolver mais, aí vai ter que tirar o escorpião do bolso, vai ter que investir na sua profissão. Porque se você não está disposto a investir na sua própria profissão, que é o que vai sustentar a sua família, aí nós estamos no caminho errado. Porque o maior investimento que eu vejo, investimento é em conhecimento, na evolução. Até complementando, na época da faculdade, eu tive aula com um juiz, Dr. Lorival Krieger. Ele era um juiz aposentado e ele, um dia, eu conversando com ele deu aula de constitucional. Daí eu falei para ele: doutor, o que eu precisaria saber para mim ser um bom advogado? E ele olhou assim para mim com aquela cara de calmo, como ele sempre olhou. Ele disse: o que tu precisa saber que não tem nada mais importante na tua vida, se tu quer ser bem sucedido, do que o teu conhecimento. Porque isso vai ficar guardado no teu HD. Ninguém te tira, né? Ninguém vai conseguir corromper, ninguém mais do que tu vai saber utilizar o teu conhecimento. Então, complementando, né, doutor Everson, eu digo que hoje existem muitas maneiras de se adquirir conhecimento, só que tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Existem os
os sensacionalistas de plantão, os oportunistas de plantão que vendem aí alguma coisa, vendem ilusões, uma vai ilusão. ficar rico em 6 meses. Só que são pessoas que não estão no dia a dia. Então, Não tem ali a experiência do dia a dia para colocar a prática e o conhecimento, né? Botar isso em execução. Então eu falo que acessem lá o site da OAB, busquem o conhecimento, divulguem isso para os seus funcionários. Com certeza alguma coisa você vai aprender. E se não aprender, vai gerar uma dúvida. Mas aí você vai conseguir buscar um conhecimento Einstein específico. dizia, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Pois é. Por isso que eu gosto de gente que tem dúvida. Porque quem dúvida busca, corre atrás. E errar, outra coisa que eu também gosto de falar, né? Errar é a melhor forma de aprender. Agora, deixar de tentar por medo, aí é a pior coisa Aí que é o existe. fracasso. É o fracasso. Então, assim, eu gostaria de agradecer o Dr. Everson, dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa gestão, né? Me sinto agradecido pela participação aqui, porque eu acho que sempre que a gente pode divulgar alguma coisa, expandir o nosso conhecimento, né, levar esse conhecimento aos colegas ou talvez até trazer eles para o nosso lado para que eles possam cooperar também, porque a dificuldade de um é o crescimento do outro, né? E desejar aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que venham muitos planos, muitos desafios para o ano que vem, que a gente possa enfrentar eles de cabeça erguida e sempre com esse afinco aí que a gente tem. Eu deixo, se o senhor quisesse deixar uma mensagem aí hoje, o que o senhor diria? André, primeiramente, obrigado, estou muito feliz pela nossa parceria aí, por esse convite aí no final do ano, mas eu não poderia deixar de prestigiar o seu podcast, de agradecer e enaltecer esse trabalho. E nós temos que valorizar o colega que está fazendo algo diferente, que está buscando algo diferente, que está trabalhando pelo outro. Então, se eu tenho uma mensagem que eu tenho que passar para os colegas, seria o seguinte: valorizem o seu colega. E como que você valoriza o seu colega? Aplauda hoje, porque amanhã você será aplaudido. Trabalhe por coletivo, que o individual se destacará. É isso que eu penso, é isso que eu prego. Trabalhe por coletivo, que o individual se destacará. E é nesse sentido que eu deixo o convite para os colegas de Santa Catarina se inscreverem na nossa comissão e fazer parte desse time, que é um time vitorioso. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos e todas. Feliz Natal, tudo de bom. É isso aí.